Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Liderando Líderes. E hoje quem está comigo é um convidado muito especial, um cara inquieto, um cara curioso, o pai do Augusto, presidente da DVB de Santa Catarina, cofundador da Plural Coworking, cofundador da Aprender Treinamento Corporativo e é o meu querido amigo Clayton Pacheco Galdino, que está com vocês a partir de agora. Clayton, seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer poder estar aqui, uma pessoa que eu tanto admiro, poder estar dividindo aqui alguma das minhas experiências, se puder ajudar alguém. Certamente, eu me ouvindo falar, eu vou me ajudar, porque eu aprendo bastante com as bobagens que eu faço. Isso é bom. Mais uma característica. Eu vou te falar por que o podcast se chama Liderando Líderes, e eu imagino que você tenha observado que eu falei 2 talentos teus. Quem te conhece e te acompanha sabe que tu tens um humor que é algo muito bacana, isso é carisma, isso tem um talento dentro de uma das metodologias que eu trabalho que se chama positivo, e com certeza isso te ajuda muito a manter conexões, a fazer novas conexões. E quando eu pensei em quem eu iria convidar aqui, eu levei em consideração os talentos que os líderes tinham. E se chama Liderando Líderes porque são pessoas que lideram outros líderes, processos, negócios, como é o teu caso. Então, eu gostaria que você ouvisse e falasse um pouco desses talentos. Se tu reconhece, porque às vezes a gente fica fica meio que se defendendo, né, daquilo que a gente tem de bom. Tu reconhece, sentir? Vê que é um diferencial competitivo próprio teu? O bom humor, tu fala? Carisma, bom humor, relacionamento, Sim, conexão. com certeza. O bom humor, ele é para mim, é inclusive uma questão de sanidade, né? Porque se a gente, o mundo tem altos e baixos, o dia tem altos e baixos, a semana tem altos e baixos, mas no final do mês, no final do ano, quando a gente faz a conta onde a gente estava e onde a gente chegou, a gente vai ver que a gente cresceu. Só que a gente ia deixar para avaliar isso todo dia, com os altos e baixos que eles têm dentro do mesmo dia, eu posso me achar que eu estou com um problema. Quando, na verdade, eu estou, aproveitando que o podcast é filmado, né? Eu estou fazendo isso aqui, mas estou crescendo. Mas se eu olhar só o micro, eu vou ver que aquele dia eu posso estar no down. E aí o bom humor, ele é uma forma de manter a sanidade, a gente ri de si mesmo, né? Ver que fez uma bobagem ou que falou uma coisa que não era tão adequada, mas aí ter o bom humor para poder seguir adiante, mesmo com essa situação, eu certamente, entre as minhas características, uma das que mais me ajuda a principalmente manter a sanidade, porque o mundo atual hoje a gente precisa estar com a mente sana. É um desafio, né? Mas com certeza, inclusive eu olhei lá no teu LinkedIn e vi que tu escreveu um artigo, acho que era generosidade. Generosidade mútua. Isso. Generosidade, Clayton, é uma happiness skills, é uma competência de felicidade. E é engraçado, eu estudo muito sobre neurociência. Quando a gente faz algo bom para alguém, se a gente mapeasse o nosso cérebro fazendo algo, sendo generoso com alguém, o teu cérebro, enquanto pessoa que está tendo atitude, tem muito mais modulação, muito mais incremento do que para quem está recebendo. E a generosidade está muito vinculada a essa característica de otimismo aprendido, o que fomenta também resiliência, que tem a ver com o que tu disse. Eu não vou superdimensionar um negócio, né? Eu entendo que ele faz parte de um contexto que tem vários capítulos. Sim. A generosidade, primeiro a gente tem que ter paciência, né? Porque as coisas não voltam na mesma velocidade que a gente dá, né? Muitas vezes demoram anos para voltar, né? Aquela atitude generosa que tu teve, às vezes demora alguns anos para a pessoa retribuir ou o universo retribuir. Então a gente tem que ter paciência. Paciência não é algo que eu vou ficar esperando acontecer, mas ter calma, fazer porque tem que ser feito, fazer porque é bom para outra pessoa, e aí é bom para outra pessoa, acaba sendo bom para mim. E esse universo de analisar o cenário de negócios ainda, sob um aspecto de generosidade, parece ser piegas, né? Parece ser um negócio que não combina muito. Mas, na verdade, cada vez mais a gente está procurando fazer negócios com pessoas generosas. E quando eu posso escolher com quem eu quero fazer negócio, chega um momento que a gente pode escolher com quem a gente quer
fazer negócio, não preciso abraçar mais qualquer causa. Eu sempre digo que a gente tem que escolher as lutas que a gente vai travar. E chega um momento na vida que a gente pode escolher. E a gente vai escolher sempre fazer negócios com pessoas generosas. E é fato, né, que tem a diferença entre fazer um bom negócio e fazer um negócio do bem. Bom é só para mim, do bem é para outras pessoas também. Também, é verdade. Bem salientado. Então, a gente tem essa premissa hoje na empresa, e como você falou, poder escolher. E eu acho que a gente escolhe, mesmo não tendo a consciência, hoje quando fala assim, poder escolher, na verdade a gente sempre faz escolha, sempre fez. Algumas mais conscientes, outras mais inconscientes, coisa de psicólogo isso agora, tá? Mas voltando um pouquinho assim, eu te apresentei, para quem está nos acompanhando, eu queria que tu falasse um pouquinho quem é o Clayton além do que tu faz. Quem é o Clayton além do que eu faço? Uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente acaba sendo muito o que a gente faz, né? E achando que isso é a gente, né? Exato. Eu sou um cara muito família. Eu adoro a minha família, me dou super bem com os meus familiares. Eu acho isso uma questão familiar pessoal que também ajuda na sanidade, ajuda na estabilidade, porque a gente sair de casa sem problemas já é meio caminho andado, né? Porque se tu sai de casa com problemas, tu já vai chegar no trabalho com muito mais dificuldade de conseguir ter concentração, de poder olhar o que tem que ser feito e ter resiliência para seguir adiante. E quando voltar para casa ter alguém para discutir, conversar, etc. Mas principalmente essa harmonia familiar. Eu sou um cara que eu sou bastante família. Sou muito curioso. Assim, acho que uma das principais características minhas é a curiosidade. Se tu me perguntar alguma coisa agora ou falar alguma palavra que eu não sei, eu vou ficar... Nós estamos gravando aqui e tal, não quero mexer no celular, mas eu vou ficar me coçando para dar uma gulgada e saber aquela palavra. Eu não consigo admitir que tem uma pessoa que falou alguma coisa e eu não conheço aquela palavra. Eu vou pesquisar, eu vou ir atrás, e eu sou o cara que vai até na terceira, quarta página do Google. Eu não fico só na primeira. Eu sou um bom pesquisador. Quando eu vou fazer uma pergunta para o Google, em geral, ele me traz a informação que eu quero, porque eu sei perguntar para ele. E agora com o chat, né, GPT, tu tem essa característica, essa habilidade de construir prompts, né, que é o que tu vai perguntar ou pedir para a inteligência artificial fazer, vai se tornar com certeza uma competência muito diferenciada para o futuro. Então, gente, ele falou que é curioso. Quando você quiser que o Clayton responda um WhatsApp seu, fala que você tem alguma coisa importante para falar para ele, mas não fala o que é. Não, quer me deixar louco, disse que vai me contar alguma coisa amanhã. Pronto, já sei. Quando eu quiser falar contigo, eu vou fazer assim agora. Fechou. Tu falou do ChatGPT e é muito fato essa questão da pesquisa rasa que as pessoas têm, da preguiça de pensar. E aí vem sempre, quando tem tecnologia, né? Essa discussão rasa de tipo, então agora as crianças não vão mais pensar, então vai facilitar. Óbvio que não. Várias vezes que eu usei o ChatGPT e fica muito claro que a capacidade de fazer boa pergunta, e tu não vai fazer boa pergunta se você não lê, se você não tiver o mínimo de curiosidade, porque a primeira resposta que ele vai te dar é geralmente uma resposta fraca, dependendo do prompt que tu executa. Então, como que tu vê essa correlação entre a tecnologia, os teus negócios? Tu é investidor anjo de uma empresa de tecnologia, então fala um pouquinho assim, como que tu chegou até esse lugar de ser um investidor, por que da escolha desse tipo de negócio e a tecnologia e a atualidade? Sou muito inquieto, né? As coisas, ao longo do tempo, elas vão me entediando, né? Então, eu preciso ir criando coisas novas, trazendo coisas novas para o meu dia a dia, para que elas estejam não só conectadas com o momento atual, mas principalmente que elas tenham uma vida longa, né? Então, hoje tem muita coisa que está conectada com o mundo atual, mas já é passado, que já não vai ser mais assim lá no futuro. E eu não me lembro quem é que me falou isso, que a gente tinha que colocar quais são as grandes pedras no caminho, pedras no sentido de obstáculo, não no sentido de obstáculo, mas quais são os grandes saltos que tu quer ter na tua vida e aonde que tu quer chegar. E desde que eu entendi isso, eu comecei a olhar o Clayton que eu queria ser sempre 5 anos na frente.
Quem é o Clayton que eu queria ser 5 anos na frente? E ao projetar essa imagem de mim mesmo sobre quem eu queria ser, eu acabava verbalizando muito sobre as coisas que eu queria fazer, que eu queria ser. E quanto mais eu verbalizava, mais eu mesmo me ouvia, e aí, óbvio, outras pessoas também me ouviam, parece-me que o universo ia se abrindo e o destino ia me encaminhando para aquele objetivo que eu tinha, e, em geral, os objetivos de curto prazo que eu desenhei não aconteceram, mas os de longo prazo, todos eles aconteceram. Então, isso é algo que, para mim, se tornou meio que como é que eu vou dizer, um exercício contínuo. Eu sempre estou olhando lá na frente para onde que o mundo está indo e o que eu me adapto lá a esse mundo, no que eu consigo contribuir e projeto isso e acaba acontecendo. Projeta, e aí tem um negócio, comportamentalmente falando, que é foco atencional. Onde tu coloca a tua cognição... O sapateiro olha pro sapato, né? Obviamente. Então, assim, não é do acaso, né? Não. Então, tu verbaliza, fala, e eu entendo que isso é bem importante, até porque gera um comprometimento contigo, com uma outra pessoa que está ouvindo. E aí, eu não sei se tu és uma pessoa competitiva, mas quando as pessoas são competitivas e elas declaram para as outras, parece que fica aquela coisa interna, tipo, agora eu falei, eu tenho que fazer. Sim. Né? Então, isso é um combustível, não é a garantia de. A garantia é que tu se preparou, obviamente, fosse buscar conhecimento, e aí a inquietude, a curiosidade, tudo isso é um fomento. Sim. Né? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, para tu se tornar presidente da DVB? Foi. Tu tinha essa intenção, era intencional? Então, eu sempre fui associativista, né? Eu sou cofundador aqui da AGE aqui de Criciúma, quando eu era ainda um jovem empresário, né? Hoje eu tenho 49 anos, quando a gente resgatou a AGE aqui em Criciúma novamente, foi lá por 2004, 2005, tinha uma galera legal, o Marinho Gaidzinski era quem era o coordenador da AGE na época, e depois, quando eu tenho um grande amigo meu, que é o Carlinhos Amaral, e ele participava do movimento de jovens empresários conosco em Santa Catarina, no SEGESC, e aí ele foi ser presidente da DVB, na época, em 2008, 2009, e eu falei pro Carlinhos assim, cara, eu nem sei o que é a DVB, mas já que tu vai lá ser presidente, eu vou me associar e se eu puder te ajudar, eu vou lá para te ajudar. E eu entrei para a DVB através do Carlinhos. E aí, esses dias eu estava conversando com o Marcelo Noronha, um grande amigo meu também, que foi presidente do SEGESC, e aí ele falou, eu lembro uma vez que lá por 2010, 2012, tu falou, um dia eu vou ser presidente dessa entidade. Mas não foi uma coisa, o associativismo para mim é uma coisa que eu gosto muito de contribuir. Então não era uma coisa que eu tinha uma obstinação de ser presidente da DVB. Mas o serviço prestado, o tempo de casa, outras pessoas que foram questionadas e disseram não também, e aí acabou caindo no meu colo, mas sim, lá atrás, em algum momento, eu olhava para aquilo ali, olhava para a galeria de ex-presidentes lá na sede da DVB, em Florianópolis, e eu disse, olha, isso aí é uma coisa que eu posso chegar lá. E chegou. Chegou o teu momento. Chegou. Foi bom, foi difícil. Presidir, como o nosso podcast chama aqui, liderar líderes, é um desafio muito grande, né? Ainda mais no associativismo, que todos são voluntários, então tu não tem uma relação hierárquica ou de CLT, enfim, de contratual com a pessoa que está sob a tua liderança. Então isso traz um desafio ainda maior, porque tu tem que trazer ela para o caminho que tu quer e que é bom para a entidade, sem obrigá-la a fazer isso, né? E eu, claro, não sei se é porque você é daqui, e aí eu acompanho a tua carreira, mas eu percebi na tua gestão, inclusive, assim, uma aparição, né, maior da DVB, por questão, possivelmente, assim, dessas conexões que tu faz, me parece que ficou mais evidente, não só o crescimento da associação em si, mas o quanto ela começa a aparecer até pra gente aqui, né? Em Florianópolis, que é onde as coisas acontecem lá, eu penso que sempre foi muito claro. Propositalmente, tu traz esse movimento mais para cá.
O que também gera não só um desejo dos movimentos associativistas, que tem convergência com o que tu falou antes da generosidade, do negócio do bem que a gente falou, mas do quanto isso também é estratégico para negócios. Então, tu percebe essa mudança ou para ti não faz sentido o que eu estou falando? Não, faz todo sentido, até porque a DVB eu fui o primeiro presidente fora de Florianópolis, né? Todos os outros presidentes, apesar de alguns presidentes serem, por exemplo, o Carlinhos era de Lages, o Tomelin era de Blumenau, mas na época em que eles foram presidentes da DVB, eles residiam em Florianópolis. Eu fui o primeiro, fui porque em alguns dias eu deixarei de ser o presidente da entidade, encerra-se o meu mandato. Eu fui o primeiro presidente a residir em outra cidade, né? A residir a 200 quilômetros, no caso, de Florianópolis. Então, isso só foi possível graças à tecnologia. Todo mundo está muito pronto hoje para poder fazer gestão à distância. E o fato de eu ser de Criciúma era uma dos nossos objetivos na nossa gestão, que era levar a DVB para fora de Florianópolis, né? Nós fizemos eventos em Joinville, fizemos eventos em Blumenau, em Lages, em Blumenau, em Balneário Camboriú, aqui em Criciúma também. Então, o objetivo era estadualizar mais a entidade, porque, afinal de contas, Santa Catarina é um estado em que não existe uma região metropolitana que domina 60%, 70% da economia do estado. Nós temos várias regiões metropolitanas que se dividem no desenvolvimento de Santa Catarina. Então, e inclusive regiões com características muito peculiares àquela região. Então, nós temos vários tipos de indústrias aqui em Criciúma, que são diferentes das indústrias que tem lá em Joinville, que são diferentes das indústrias que tem em Chapecó, que é muito diferente do que acontece na Grande Florianópolis. Então, isso faz com que o nosso estado, naturalmente, precise dessa descentralização de uma entidade representativa. Isso é uma luta não só da DVB, mas a gente percebe outras entidades como a Fiesc, FEComércio, a Facisc, que tem uma luta há muitos anos de tirar o foco só de Florianópolis e levar para o resto do estado, que não é uma bondade da entidade, é uma característica do estado. Então, a entidade ela tem que se adaptar a essa característica para poder representar o estado de Santa Catarina. Fato, eu só vou fazer um adendo, que eu quero te fazer uma outra pergunta, mas só fazer um adendo do que a gente falou antes, o fato de você ser o primeiro, né, presidente que não mora em Florianópolis, tem conexão total, pelo menos na minha visão, com relação aos teus talentos. Aquilo que a gente falou antes. A capacidade de se conectar, de estabelecer contato facilmente com pessoas. Quem tem carisma, gente, conversa até com lustre. O Clayton é essa pessoa... Eu estava brincando com um amigo meu lá de Florianópolis, o Zili, da Imaginarium, que era da Imaginarium, na verdade, né, executivo, presidente da Imaginarium. E o Zili é um cara que eu brinco que ele é um giver, né? Ele doa coisas, assim, ele dá sem esperar nada em troca. E eu sempre fui um cara que dei muita ideia de graça. Se eu ganhasse um real para cada ideia que eu já doei, eu acho que eu já não precisaria mais trabalhar. Mas é uma coisa que eu me sinto tão à vontade que às vezes eu até ultrapasso um pouco o limite, porque a pessoa não me pediu uma ajuda, né? E quando eu vejo que ela tem uma dificuldade, uma característica ou um problema na negócio dele, que eu conheço a solução, eu me sinto impelido a contribuir. Sim. Tem gente que se sente desconfortável com essa minha vontade de ajudar, mas eu prefiro mantê-la do que recuar nesse sentido. Então, quando tu fala dessa característica, eu sempre colaborei antes. Eu sempre contribuí antes de pedir, ou até nem sempre eu pedi. Agora, quando eu peço, eu peço. Sim. Quando eu crio um relacionamento e eu preciso de uma ajuda, eu sou a pessoa que pede ajuda. Se eu te pedir uma ajuda para me conectar com alguém, por exemplo, eu vou te dizer assim, não, então é o seguinte, então tu vai mandar uma mensagem para ele, vai dizer que eu vou entrar em contato. Quando ele te responder, tu me avisa, eu entro em contato. Porque eu não quero cair de paraquedas lá no telefone do cara. O Carlinhos Amaral é um que diz que networking não é ter o telefone de alguém,
é tu ligar para a pessoa e ela te atender. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu ajudei tanto as pessoas, que hoje eu consigo exigir das pessoas que estão ao meu redor que quando elas vão me ajudar, elas me ajudem do jeito certo. Reciprocidade. Eu não espero reciprocidade, sim, mas eu desejo, né? É muito bom tê-la, né? Mas a gente esperar reciprocidade também é um bom motivo para se decepcionar. Eu ia falar, pode ser um caminho certo para frustração. Certamente é. Porque nem todos estão na mesma vibe que tu, e é normal. Acho que tem gente que está num estágio anterior, que está numa outra pegada, que recebeu as coisas da vida de uma outra forma. E é natural, e eu não julgo. Agora, esperar a reciprocidade certamente é uma boa chave para a frustração. Com certeza. Que faz parte também, porque a gente aprende, mas enfim. Me diz uma coisa, eu tenho aqui uma pergunta que, claro, tem conexão com a tua posição na DVB, quando a gente olha uma associação que a gente está falando de marketing, vendas. Eu sei que tu tem uma história no varejo. Onde que começou isso? É familiar? Eu sei que a tua família tem uma contribuição também, né, no varejo. De onde vem essa venda, essa pegada? Cara, eu disse assim, eu me lembro quando eu era criança, meu avô e minha avó tinham a loja Marista lá na Praia do Rincão. Sim. A loja ainda existe, está com quase 60 anos de existência. Quem administra hoje são as minhas primas, filhos do meu falecido tio Bado, que foi um dos caras que mais me ensinou, né? Mas ele não me ensinava assim, ensinando. Ele me ensinava fazendo e eu observando ele, eu aprendi. E eu lembro quando eu era criança, a loja a casa da avó, lá na Praia do Rincão, ela ficava nos fundos da loja. Então, eu sou o neto mais velho, e eu e as minhas primas, a minha irmã, a avó estava fazendo café, muitas vezes preparando alguma coisa para a gente na cozinha. Chegava um cliente, ela largava a gente, ia lá atender o cliente, daqui a pouco ela voltava e continuava cuidando da gente. Então, para mim, desde aquele momento, eu entendia que quando ela saía para atender um cliente, ela não largava a gente. Ela tinha um ofício, aquilo era a nossa vida, trabalhar com o varejo, e quando ela voltava com o mesmo amor que ela tinha saído para atender o cliente. Então, esse desejo de servir, né? Porque assim, ainda ontem estava conversando com um amigo sobre isso, porque ser um bom vendedor é uma excelente característica para o mundo atual e cada vez mais no futuro ainda será. Mas para ser um bom vendedor não basta só ter sede de vendas. Tu vai ser um grande vendedor de longo prazo se tu tiver sede de servir. Se tu servir, naturalmente tu vai vender. Para alguns tu não vai vender, natural. Então aí tu estava... Como o teu papel não era vender, o teu papel era servir. Se tu não vendeu, faz parte. Agora, se tu tens a vontade... E isso eu aprendi com a minha família. E eu digo sempre que eu aprendi muito mais com os almoços de domingo na casa da minha avó e do meu avô, ao redor da mesa com meu pai, com a minha mãe, com meus tios, conversando sobre trabalho, família, política, tudo ao mesmo tempo agora, do que na universidade. Então, lá foi a minha grande formação e por isso que essa questão do varejo, a questão de atender, de vender, ela veio desde criança. Eu, com 12, 13 anos de idade, o meu verão, em vez de férias, eu preferia ganhar o meu dinheirinho, 13, 14, até com mais idade, eu trabalhava no verão, lá na Praia do Rincão, para ganhar uma grana, mas, cara, eu me divertia, na verdade, atendendo as pessoas da loja de materiais de construção. Que legal. Tu é economista de formação, né? Eu sou economista. Eu estava vendo e eu juro que eu pensei na hora, porque a gente tem alguns vieses, né? Economista, coisa mais cartesiana, e aí tu tem todo esse pensamento, né, da economia, mas com um viés relacional também, ou seja, é complementar. Sim. Né, e na minha visão, altamente estratégico. Tu falou em servir, e eu, obviamente, que eu fui lá no teu LinkedIn, como eu te falei anteriormente, e eu vi o que tu escreveu sobre o conselho consultivo. Sim. Tu entende que o papel do conselheiro é servir também? Sem dúvida. O conselheiro é aquela pessoa que ela não vai ter uma atividade executiva dentro do negócio, mas ele tem que sair da reunião de conselho com a empresa no coração. Porque aí, quando passar um caminhão com uma placa que faz sentido para aquele negócio, ele vai lembrar. Quando ele vê uma notícia no jornal que faz sentido para aquela empresa, ele vai lembrar. E ele vai trazer conexões para essa empresa. Ele vai fazer o papel
muitas vezes de motivador, muitas vezes de conselheiro emocional. Eu já fiz papel até de conselheiro matrimonial entre sócios que eram casados, porque era bom para a família e era bom para o negócio que eu não intervisse, mas que eu aconselhasse em determinadas situações. Então, o papel do conselheiro, e assim, eu sempre digo, né, porque eu sou, além de conselheiro, eu sou empresário também, eu tenho um negócio, e o processo de decisão de um empresário, ele é extremamente solitário, né? Porque chega uma determinada hora que alguém tem que assinar e dizer, é por aqui que a gente vai, vou assinar um contrato, vou tomar uma decisão de rumo da empresa, e essa decisão parece que gera aquele silêncio, todo mundo fica esperando Deus dizer o que vai ser feito, e para quem é empreendedor, a gente não é Deus, a gente é ser humano, é um processo extremamente solitário. Então, quando tu te cerca de pessoas com competências complementares à sua e complementares entre si, o processo de decisão fica muito mais sólido, né? Tu evita tomar decisões no afã das emoções. O conselheiro não é aquela pessoa como é um teu funcionário que vai concordar com tudo que tu diz, ele vai contestar, ele vai dizer, não, discordo, acho que isso está errado por causa disso, disso, disso. E aí o empresário que vai decidir no final das contas, mas com muito mais subsídio. Então, o papel do conselheiro, e às vezes as pessoas me perguntam, a empresa tem que ser grande para ter um conselho? Aí eu sempre respondo, será que ela não ficou grande porque ela criou um conselho? Porque sozinho é muito difícil ter sucesso no mundo atual e futuro. Não, e quando a gente olha para a nossa própria sobrevivência, né? A gente é um ser interdependente, a gente está aqui agora, eu e você, porque alguém nos ajudou a chegar até aqui. Então, eu super acredito, né, no potencial da posição do conselho nesse viés, de alguém que ajuda uma outra pessoa. Uma vez eu escrevi um artigo que é Chora que eu te escuto, que é nas minhas escutas de executivos, de gestores, porque sim, é difícil tu bancar uma decisão que te coloca vulnerável, porque o que é ser vulnerável? Tu tomar uma decisão sem saber se tu vai ganhar ou perder. E é isso que acontece a todo momento em negócio. E quem é que quer perder? Mas só o fato de tu pensar nessa possibilidade te faz ter medo e às vezes te trava. Então, para mim, o papel de qualquer conselho, levando em consideração a questão técnica que cada um tem, é ajudar quem está lá, né? Quem é o executivo, CEO, a ter mais flexibilidade do que fazer, ampliar a visão. Porque a gente é enviesado, né, Clayton? Tu tem uma visão de mundo, eu tenho a minha, a gente parte de um princípio que a nossa é a melhor, ela só é limitada, ela não é a melhor. Pegando um aspecto aí do que tu falou, a questão do medo, né? As pessoas me perguntam, mas tu não tem medo de errar? Tu não tem medo disso? Cara, eu tenho medo o tempo todo. A todo momento. O tempo todo. Eu acho que eu vi esses dias um corte aí de um podcast, que eu não vou lembrar agora de quem era, em que o entrevistado falava assim que as pessoas que querem ter sucesso, elas têm que aprender a dormir no barulho. Se tu não aprender a dormir no barulho, tu não vai ter sucesso, porque o mundo é caótico, ele é desequilibrado. Tu vai pisar, o chão não é um asfalto, conforme tu vai pisando, tu tens que ir te adaptando a isso. E eu, por exemplo, eu sou um cara que tem medo de altura, mas eu já saltei de asa delta. Eu vejo uma foto de uma sacada de um apartamento no 30º andar, eu vendo a foto eu sinto vertigem. Mas eu aprendi a conviver com o medo e entender que aquele friozinho na barriga, ele é bom. Que quando eu perder aquilo ali, talvez eu fique muito, muito arriscador demais, né? Sim. É até importante tu falar sobre isso, porque a gente está falando de uma emoção. E emoção em ambiente corporativo, agora me parece que é hype, né? Me parece que é hype porque, obviamente, as coisas estão tão evidentes que não dá mais para deixar embaixo do tapete corporativo coisas que são humanas. E o medo, não existe ser humano saudável sem que ele tenha medo. Uhum. É uma emoção primária, né? Tu tem filho pequeno, ele tem medo, eu tenho os meus, eles têm medo, que são medos naturais. Eu gosto de pensar que não é sobre a gente imaginar que o medo vai deixar de existir, é sobre como a gente aumenta a coragem. É o que tu fez quando tu pulou. Tu aumentou a coragem. Em negócio, a coragem vem, em alguns momentos, pelo conhecimento que tu tens, pelas trocas que tu faz e tu vê que é possível. Opa, dá para fazer.
Então é como que tu alimenta repertório de coragem. O problema é o burro motivado, né? Aquele que não sabe nadar e se joga na água sem saber nadar. Então, ter medo de se jogar na água é natural, né? Mas aquela pessoa que não sabe nadar e quer vencer o medo sem consciência de que precisa ter um conhecimento técnico para determinada coisa é um problema grave hoje em dia. A gente chama de incompetente proativo. Poxa, vou ser bem mais bonito. Aí o que a gente tem que fazer com um cara desse? Municiar, ele é proativo, gente. Ele não precisa mais de incremento motivacional. Ele precisa técnico mesmo. Tecnicamente, se desenvolver tecnicamente. E assim, eu vejo, acho que é o filósofo, aquele Clóvis de Barros, tem uma tirada dele de um corte que ele fala sobre um livro que ele leu 3 páginas e não entendeu absolutamente nada. Ele cita o exemplo da hipotenusa, né? Que o cara lá atrás criou aquele livro do nada e eu só estou lendo e eu não entendo, não pode. Tu tem que aplicar lá a fórmula de Bhaskara, só tem que aplicar. Alguém criou esse negócio do zero, lá em 1600 e 1700 alguma coisa, como é que eu não entendo? E aí uma coisa que eu percebo hoje nas pessoas é que elas não têm gana de resolver questões que são aparentemente simples, sabe? Elas querem que a coisa aconteça por osmose, naturalmente, a gana, a obstinação. Mas como? Como que o cara escreveu um texto e eu não vou conseguir entender o que está escrito ali? As pessoas desistem. Não é para mim isso aqui e tal. E essa gana de querer entender, de querer aprender, é uma característica que, se tu tiver isso, o resto vem. É apetite, né? Apetite de aprender, de fazer a coisa diferente. Talvez, pode ser uma hipótese. Eu, como gosto de estudar também, quando a gente faz pesquisa acadêmica, tu constrói hipótese. Então, uma hipótese pode ser que a mudança de comportamento das facilidades tecnológicas esteja fazendo com que, em alguns momentos, a gente queira reduzir a nossa própria cognição. Uhum. É uma hipótese, porque tá tudo aqui. É tudo muito fácil. Sim. Mas a vida no dia a dia não é fácil. Não. E os problemas atuais não são, né? Esse pensamento, quando eu penso, por exemplo, em cooperativismo, e estudo sobre a história de um padre que criou uma das cooperativas, e falei, o cara veio de navio lá da Patagônia, o navio Patagônia, perdão, veio de navio, passou um perrengaço, conseguiu unir pessoas que teoricamente eram rivais num único propósito, e a gente tem tudo na mão, e o que falta às vezes é o interesse, eu falo, sentar, o bumbum aí na cadeira, esquentar ele um pouco, precisa pensar, e vai levar um tempo para isso, mas a maior parte das pessoas, Clayton, gosta de atalho, e na minha área isso é tão claro, quando eu vejo algumas coisas sendo vendidas assim com muita facilidade, os gurus, e as pessoas comprando aquilo, sabe? Não existe isso. Todo dia o malandro e o otário saem para trabalhar, né? Aí, quando eles se encontrar, vai dar match. Dá match. Então, você estava falando ali sobre pensar, né, sobre hipóteses, e eu acredito que uma das minhas principais competências é a de mentalmente desenhar cenários, sabe? Testar hipóteses mentalmente antes de até colocar no papel, sabe? E se eu fizesse isso, você jogou xadrez já? Não. Se tu jogar xadrez, tu sabe que tu não pode pensar só no próximo movimento. Tu tem que pensar 3, 4, 5, às vezes até a jogada, até o final. Claro que aí tem que combinar com o russo, né? Que aí o adversário vai fazer os movimentos dele. Mas se tu vai antes de movimentar um peão no xadrez, eu vou fazer isso, eu acho que ele vai fazer aquilo. Se ele fizer aquilo, então eu faço isso. Mas se ele não fizer aquilo e fizer aquilo, eu faço isso. Sabe? Tu tem que pensar 3, 4 movimentos à frente, pensando já, exercitando o movimento que o adversário vai fazer no tabuleiro. E as pessoas hoje, elas não param para pensar. Parar para pensar, às vezes, é isso, é testar hipóteses, tá? Pensa o que tu tem na mão. Pensa para onde é que tu quer ir. Pensa exatamente quais são os cenários que tem à disposição. Tá? E se eu fizer isso, o mercado vai reagir assim, ou vai fazer aquilo, tá? Mas aí eu posso fazer aquilo. Sabe? Fazer minimamente um exercício mental, mas precisa parar
para pensar. E não pensar no meio do turbilhão. Tem que parar para pensar de vez em quando sobre o que quer fazer. Eu acredito que as pessoas, até por pesquisas assim que eu leio de cultura do Brasil, de sermos extremamente executores. E isso impacta também. O cara sai fazendo, ele não para pensar. E aí pode-se ter minimamente esse convite, assim. Tu estava falando de xadrez, a gente estava nos bastidores antes falando do piano. É o que acontece no piano. Eu não consigo tocar uma música só pensando no que eu estou tocando no momento que está acontecendo. Eu já preciso saber qual é o próximo acorde, porque eu tenho que preparar a minha mão, o meu pé, como que eu vou fazer conexão entre as teclas. Então, cada um a sua realidade. Pode pensar aí que um hobby pode ser também algo para desenvolver cognição. Sou muito a favor disso, né? Não só o trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu falou que tu é cofundador da Plural Cowork, aqui na nossa região, super conhecido. Agora tem a Plural Saúde também, né? Que é específico para a área de saúde, quem quiser alocar espaços. Aí tem a Aprender. Tu fica full time nesses lugares? Não? Como que é a tua rotina? Onde é que tu tá hoje? Teu tempo é fazendo o quê nesses negócios? Eu trabalho mais a parte de novos negócios, expansão, desenho da estratégia, acompanhamento das estratégias. Em todos esses negócios eu tenho sócios, no plural. Eu aprendi ao longo do tempo em ter sócios e não querer fazer as coisas sozinho, e muito menos só com um sócio, porque como eu sou um cara que sou multi-negócios, se eu tiver um negócio que eu só tenho um sócio, esse um sócio vai ficar sobrecarregado, porque eu não vou estar no dia a dia com ele. Se der uma gripe nele, o negócio vai ficar, não vai andar. Então, a minha cabeça, por mais que possam não parecer, os negócios que eu estou envolvido, eles de alguma forma têm conexões entre si que facilita que eu esteja olhando por uma big picture, e nela todos os negócios que eu estou envolvido de alguma forma acabam aparecendo. Então a Plural é um negócio que nos permitiu ter conexões com diversas empresas e empreendedores na área de tecnologia e inovação. Os outros negócios foram surgindo a partir dessa convivência. A questão da Aprender, que é uma empresa de educação corporativa, eu tive durante 17 anos uma empresa de cliente oculto, a Cliente Amigo. Eu vendi ela no início da pandemia, e uma das minhas frustrações era o fato de eu perceber que muitas organizações não melhoravam a qualidade no atendimento porque não educavam os seus colaboradores, os seus times, de uma forma geral. E aí a Aprender, ela nasceu fruto dessa insatisfação que eu tinha com a educação dentro das organizações. A Kiron Robotics, por exemplo, que é uma empresa que eu sou investidor, é uma empresa de robótica humanoide, eu já há algum tempo ficava observando assim, cara, as funções repetitivas aqui que a gente tem no dia a dia, elas não são feitas para serem feitas por um ser humano, né? Eu uso como exemplo para a Kiron, o meu avô e a minha avó, durante os 2 últimos anos de vida deles, eles ficavam se alternando uma semana por mês no hospital. Sempre davam, igual um Chevette velho, né? Tem que, uma hora é o pneu, outra hora é o carburador, uma hora tem que fazer uma mexida na lataria, então sempre tinha uma manutençãozinha. E aí, como eu sou um cara muito família, eu e os meus avós, assim, tinha uma relação muito, 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 muito próxima. E eu ia lá, a avó ficava 3, 4 dias, o avô ficava 3, 4 dias, eu ia lá quase todo dia visitá-los. E aí eu chegava na porta do hospital, falava o meu nome, falava o nome do paciente, a pessoa me informava qual era o quarto, imprimia uma etiqueta, eu mesmo colava essa etiqueta no peito e entrava no hospital para visitar o meu avô. Cara, essa não precisa ser um ser humano para fazer isso. Se eu chego na frente de uma pessoa, digo meu nome, ela pergunta quem eu vou visitar, ela imprime uma etiqueta e eu levo esse... Não tem nada de cognição, não tem nada de reflexão, não tem nada de pensamento que precise em um ser humano. Aquilo ali pode ser substituído por um robô. E o ser humano vai fazer coisas melhores do que ficar fazendo o cara crachá na porta de um hospital. E aí eu já olhava aquilo ali e disse, cara, a robótica, ó, ela vai... E hoje você vai observar, quem está nos vendo e nos ouvindo aí,
os próximos 5 anos, a invasão da robótica humanoide no nosso dia a dia. A robótica transparente, aquela que é um RPA, uma programação robótica, ela já está no nosso dia a dia e a gente não sabe. A boa parte das coisas que a gente interage com tecnologia hoje, ela já tem robôs fazendo o serviço que eram antes feitos por um ser humano. Mas no dia a dia, a personificação do robô nas atividades diárias, elas vão ficar cada dia mais frequentes e o ser humano vai ter que prestar atenção que a minha atividade, se não tem nenhum tipo de cognição, nenhum tipo de reflexão, ela provavelmente tem uma tendência muito forte de ser substituída por um robô. E isso foi uma provocação que eu fiz uma provocação que eu me fiz uns 2 anos antes de investir na Kiron. Eu já estava olhando para isso e parece que a Kiron veio se aproximando de mim porque eu já estava olhando para isso. Então, eu olho para o mercado, para o mundo futuro, porque os negócios, eles são fruto da sociedade, né? Então, a gente tem que olhar para como que a sociedade está organizada e para onde que ela está se organizando, e aí lá tu vai encontrar os negócios que vão se dar bem lá na frente. E na tua visão, qual é o limite, se existe na tua visão, né? A gente falou sobre algumas funções e eu concordo e acho que é total necessário até para que a gente use o nosso potencial, toda a potência que tem no nosso cérebro, que às vezes não é tão utilizada. Em que momento tu acha, não, aqui eu acho que não vai, Letícia, aqui não entra. Não tem como automatizar esse negócio. Qual é o limite na tua visão? Olha, esses limites vão ser testados a cada ano, porque quanto mais a tecnologia vai avançando, mais aquilo que a gente acha que não poderia ser substituído será. Hoje, pega o ChatGPT aí, ele escreve textos que tem substituído copywriters de baixa qualidade, de média qualidade. O copywriter pode ser substituído pelo ChatGPT. Agora, um copywriter de alta qualidade, o que ele vai usar? Eu vejo assim a tecnologia, Letícia, como a possibilidade de eu me tornar um super-humano. Certo? E não como algo que ela vai substituir o humano que não entender que ela pode ser um aliado. Quem olhar para a tecnologia, para a robótica, como um adversário, vai perder. Agora, quem olhar para a tecnologia com o viés de como é que isso vai me ajudar, como é que isso vai me tornar um super-homem. Potencializa. Exatamente. Porque do lado de fora, muitas vezes, um desses artigos que eu escrevi, que está lá no LinkedIn, lá no final está escrito, quem escreveu esse artigo não fui eu, foi o ChatGPT. Eu escrevi mais ou menos no início do ano, e eu escrevi um artigo, aliás, quem escreveu o artigo foi o ChatGPT. Mas eu fui lá e disse para ele o que eu queria que ele falasse, quais eram os pontos que eu queria que salientasse, qual o número de caracteres que ele deveria ter, quais os pontos que não poderiam faltar. Aí o chat escreveu o artigo, eu fui lá e isso aqui não é minha cara, isso aqui não tá legal, corrigi. Ou seja, mas quem leu, se eu não tivesse escrito lá embaixo, ia achar que eu era um super escritor de artigo. Então, não quer dizer que aí a pessoa, tu tá querendo enganar as pessoas. Não, eu estou usando as ferramentas que estão disponíveis. Se tu não está usando as ferramentas que estão disponíveis, o problema é teu. Aí a grande questão é que essas ferramentas estão disponíveis. Tem um cara que eu gosto pra caramba, que é o Walter Longo, e eu tive a oportunidade de uma vez que eu participei de uma palestra que ele deu, mas no dia anterior eu tive a oportunidade de jantar com ele, com mais algumas poucas pessoas, e a gente conversou durante umas 3 horas, todos nós, claro, mais ouvindo ele do que nós falando. E ele falava muito do conceito de inteligência versus exteligência. Eu tenho 49 anos, então eu estudei numa época que eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, tinha uma semana para devolver. Às vezes tu podia renovar por mais uma semana, mas depois disso tu tinha que devolver o livro, porque alguém ia precisar. Então, eu era obrigado a ler o livro e guardar tudo aqui dentro. Então, esse é o conceito de inteligência, ou seja,
o conhecimento, dentro. mesmo sem eu saber para que eu ia usar, se eu ia usar efetivamente ou não, mas eu tinha que ler. E eu lia, guardava. E lá dentro do meu cérebro, esse conhecimento gera sinapses. Sinapses são reações, né, que tornam o raciocínio mais rápido, porque o cérebro cria atalhos para coisas que ele já sabe. Por quê? Porque está aqui dentro. E o conceito de inteligência é o que a gente vive hoje. Toda a informação do mundo está a um clique de distância. Então, as pessoas acham que ela pode acessar o conhecimento que ela precisa a qualquer momento. É verdade isso. Só que não está aqui dentro. Se não está aqui dentro, não está fazendo sinapses. Então, à medida que a gente começa a entender que a gente tem que botar conhecimento para dentro da cachola, é o que vai gerar sinapses. E se eu externalizar esse conceito para a relação entre pessoas, significa que quanto mais me relaciono com outras pessoas, mais eu aprendo, mais sinapses eu faço e as conexões ficam muito mais rápidas. Eu costumo dizer assim, se eu não sei, eu sei quem sabe. O Clayton é o posto de Ipiranga. Liga pro Clayton. Ele sabe? Não sei se ele sabe, mas liga para ele que ele vai saber quem sabe fazer isso aí. Então, essa característica que eu construí, ela hoje é a minha eu diria que o meu principal diferencial. Se tu me falar alguma coisa que tu está precisando na área dos negócios, eu provavelmente sei quem sabe. Já fiz, né, Clayton? Já. Vários momentos. Clayton, preciso de um... Assim, fala com esse cara aqui. Ponto. Eu sei. E essa é uma característica que gera muita credibilidade e as pessoas... Eu adoro pessoas que ficam me devendo favor. Eu nunca vou cobrar, mas eu adoro ficar com esse crédito para que, se um dia eu precisar... Gente, ele veio aqui, ele vai me cobrar esse favor, hein? Vou cobrar, hein? Não, eu tô super me divertindo aqui com o papo. Eu sou falador, né? Tu sabe que eu gosto de falar. E assim, eu tenho dificuldade hoje com certas pessoas que não conseguem parar para ouvir uma pessoa mais experiente. Cara, ouve as bobagens que eu já fiz, né? Ouve as coisas que deram errado. E no Brasil, a gente tem vergonha de falar dos erros, né? Tem vergonha de falar das coisas que não funcionaram. E a cultura de outros países, de falar sobre o erro, chegou num nível de maturidade que virou o principal atrativo. As pessoas vão lá ver a palestra, o cara dá um negócio, fala um podcast, porra, a vida dele deu tudo certo. Não. Todo mundo vê que é fake. Imagina, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, é muito importante a gente ter desprendimento para falar do que errou, não tem problema nenhum, porque aonde tu tá é fruto de tudo que aconteceu na tua vida, inclusive os erros. Inclusive, isso aí hoje tem toda uma roupagem aí com a inovação, com segurança psicológica. Eu tenho uma pergunta aqui para você mesmo sobre isso, que é se tu lembra de alguma falha na tua carreira e que te impactou e te trouxe um baita de um aprendizado, e como que tu lida com isso? Porque intencionalmente ninguém gosta de errar, óbvio. Então as falhas que acontecem porque tu tá fazendo, porque tu tá usando, porque tu teve a coragem de fazer alguma coisa, enfim. Como que tu lida com isso? Tu te pune, tu fica se cobrando? Não devia ter feito isso. Durante um curto período, eu fico me cobrando. Chicoteando. Mas é curto, sabe? Eu sou o tipo de cara que ouve o problema e não gosto de ficar discutindo muito mais as várias nuances do problema que já está compreendido. Erramos aqui, fizemos isso, tá, beleza. Deu errado. E agora? O que nós vamos... Eu sou sempre o cara que vai ouvir. É óbvio que entender claramente o problema que houve é fundamental. Não pode ser superficial na análise do problema. Não, o que aconteceu foi isso, a causa foi isso, o que aconteceu foi aquilo. Beleza. Agora vamos tratar de como resolver isso aí. Isso é uma característica que a gente tem que se perdoar, na verdade. Se a gente não aprender a se perdoar, a vida fica muito pesada. E um dos maiores erros da minha vida é que eu
criava uma expectativa muito alta nas pessoas. Não porque as pessoas que eu criava essa expectativa não tinham capacidade. Sim, eu enxergava essa capacidade, eu sabia que elas conseguiriam fazer, e aí, em cima do que eu achava sobre que elas conseguiriam fazer, porque eu percebia, eu criava uma expectativa. E elas é que não acreditavam em si, e aí acabavam me decepcionando. Sabe que E se decepcionando, obviamente. A tua fala faz muito sentido. Se a gente fosse mapear teus talentos, eu trabalho com a metodologia da Gallup de talentos, tem um talento que se chama desenvolvimento. E usar equivocadamente é exatamente gastar energia com pessoas que não têm, né, de fato, um bom desempenho. Você enxerga um potencial que as pessoas não enxergam nelas. Não enxerga em si mesmo. A gente fica esperando uma resposta que talvez nunca venha. Em geral é frustrante, porque aí um cara como eu que gosta de delegar, que gosta de fazer coisas e seguir adiante, precisa ter backup, precisa ter back-office que execute o que foi planejado ou o que foi pensado. E aí, quando eu vou para frente, eu olho para trás e a pessoa não conseguiu executar. Em geral, alguma coisa travou ali, o medo, ou... Eu sempre digo que a autossabotagem, ela é provavelmente a principal característica que a gente tem que perceber em si. Será que foi o mundo que me sacaneou ou foi eu mesmo que não fiz? Será que eu poderia ter mandado esse e-mail ontem para o cliente, né? Por que eu deixei para mandar hoje ao meio-dia? Aí ele me disse que às 9 horas da manhã fechou o contrato com outra empresa de um e-mail que eu deveria ter mandado ontem. Mas aí eu cheguei em casa, 8 horas da noite, lembrei que eu tinha esquecido de mandar o e-mail, disse, mas amanhã eu mando. E aí é onde a gente... se perde. É onde se perde. Mas não se responsabiliza necessariamente, né? Exatamente. Não se responsabiliza. Bem, estamos chegando ao fim. Opa, né? Já foi? Passou rápido? Passa muito rápido, muito bacana o papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque lá no início tu falou que tu pensa a cada 5 anos. Né? Então, quais são os planos para os próximos 5 anos? Para mim, nós vivemos num país super pulverizado de pequenas empresas, certo? Nós temos médias e micro e pequenas empresas, assim, muitas empresas familiares, muitas que não são familiares ainda, mas ainda são pequenas. Então, eu acredito muito que o mercado brasileiro, independente do segmento, ele vai se consolidar, certo? Fusões e aquisições se tornarão cada vez mais comuns no Brasil. O pensamento orgânico, de crescimento orgânico, ele vai continuar sendo necessário e ele vai, em geral, ser a base de sustentação de um negócio, mas quando a gente pensa no crescimento desse negócio, provavelmente colocar na pauta fusões e aquisições vai ser fundamental. Quando eu falo disso, eu penso que as empresas vão precisar desenvolver governança para estar pronta para receber um investimento ou para fazer um investimento ou para entender claramente qual é a sua cultura e levar essa sua cultura para dentro da outra organização, mas o cenário de fundos de investimento, receber investimento ou fazer investimento, criar fundos de investimento da própria empresa para investir em novos negócios, ou a empresa captar recurso para comprar pares concorrentes, para criar uma empresa mais robusta, em vez de eu abrir uma nova fábrica para, a partir daí, conquistar mercado, eu já compro uma fábrica que já tem mercado, que já tem clientes, e eu só preciso melhorar a sinergia entre os negócios. Então, o cenário de fundos de investimento e de M&A, né, de fusões e aquisições, é aonde que o Clayton vai estar, de alguma forma, envolvido nos próximos anos. Então, já está declarado e, seguindo a trajetória da tua carreira, irá acontecer sem sombra de dúvidas. Nos próximos semanas aí já vai ter movimentos novos aí que vão seguir nessa direção. Opa, agora eu que fiquei curiosa. Depois eu te falo. Clayton, muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Várias outras perguntas. Se a gente fizer a série 2 do podcast, com certeza vai ser uma honra te receber aqui novamente. E para você que esteve aí conosco, muito obrigada pela audiência. Com certeza, em breve vai estar em todas as plataformas, lá no Instagram, @LetíciaZanini oficial, no YouTube, Letícia Zanini, no Spotify. Então, como eu falei no início, pega papel, caneta, um café, uma água,
sentem a nota, porque eu fiz algumas anotações em sites de coisas ricas que com certeza eu vou aprofundar depois, porque estar diante de um cara que tem uma vivência, uma experiência e que ainda de tudo tem bom humor, gente, é muito bacana. Então, siga aí. Até o próximo episódio. Até breve.